Ora, muito bom dia, mais uma vez. Aqui estamos para fazermos a nossa 12ª sessão aqui do 90 Passos para o Sucesso. Tivemos da sessão anterior uma sessão especial, não estava programada, mas que atendendo à importância do tema e até à atualidade das mudanças que tivemos, portanto foi uma sessão que eu pessoalmente gostei muito e que acho que é muito útil para todos, que foi a questão da qualificação financeira e termos aqui connosco também a colaborar connosco um parceiro que pode nos ajudar e fazer parte aqui da nossa equipa para nos ajudar na intermediação do crédito quando isso acontecer. Portanto, nós ficamos a saber tudo o que devemos de fazer, como é que podemos fazer, o que devemos dizer e a forma como devemos atuar e chamar a nós aqueles que são especialistas na matéria para nos ajudar a trabalhar essa área que é fundamental em Portugal para a nossa atividade. Hoje vamos então ter uma viragem e vamos falar sobre um conjunto de questões que são conceitos, no fundo, que são importantes para a nossa atividade, não é? Para nós pensarmos como fazer e construir uma carreira sustentável em que, ao longo do tempo, ela cresça e que se sustente em bases sólidas para depois não cair e nós andarmos aqui atrás, sempre atrás do prejuízo, começar sempre do zero, não é? Portanto, isso já chega para nós mais antigos, que passamos todo esse caminho de começar várias vezes do zero, precisamente porque tivemos que descobrir o caminho e tivemos que desbravar o caminho e muitas das vezes isso teve que acontecer, portanto nós já aprendemos e agora o meu contributo, porque isso já aconteceu comigo no ramo imobiliário em 17 anos, pelo menos em 5 vezes, portanto 5 vezes são vezes suficientes para perceber que isto há uma forma de o fazer e às vezes é muito mais devagar, às vezes é mais lenta, mas tem que ser mais sustentável. A velocidade não tem a ver com a dificuldade, tem a ver com a nossa capacidade de entendimento e a nossa capacidade de pôr em prática os conceitos que nós aprendemos e que toda a gente sabe. Portanto, hoje eu vou chamar a atenção disso. Hoje a ideia qual é como construir uma carreira sustentável e com essa sustentabilidade atingirmos aquilo que nós queremos. No fundo é a nossa liberdade e independência financeira e não só, também em termos de carreira, para que tudo o que nós construímos tenha futuro e que esse futuro seja longínquo e que a gente deixe um legado no final. Portanto, esse é o objetivo. Então, vamos lá então iniciar. Como eu já tenho vindo a falar várias vezes, nós temos que pensar na nossa carreira como a construção de um edifício. E esse edifício será aquilo que nós quisermos construir. Portanto, poderá ser um edifício, uma casa só do resto de chão, poderá ser uma casa com o resto de chão em primeiro, como pode ser um edifício multi em altura, isto é, um arranha-céus. Mas para que isso aconteça, temos que, recapitulando aquilo que temos que dizer, temos no fundo que criar a sustentabilidade disto. Então a sustentabilidade disto começa por o que é que nós fazemos? Tudo o que nós fazemos é para prestar serviço a alguém. Esse alguém são clientes. Esses clientes são dois. Ou é um cliente que quer comprar ou um cliente que quer vender. Então tudo o que nós fazemos é intangível. Temos que ter atenção que tudo o que nós fazemos tem um objetivo. É prestar serviço. Então, esse serviço depois tem que sair de forma com a qualidade e com o conhecimento e com o valor para nós podermos transformar esse serviço em resultado. Depois, para que esse resultado apareça, esse serviço tem que estar sustentado num conjunto de matérias que nós temos que saber, certo? E então, como já falámos anteriormente, e por isso é que eu venho a falar nisto há algum tempo, porque isto é importante, então, como a angariação é um dos serviços fundamentais. Eu não acredito que sem uma carteira de angariações, de forma idealizada, de forma diversificada, de forma criteriosa e com critérios de sucesso, tem a ver com os célebres estudos de mercado, que já falámos por aqui, não acredito
que nós consigamos depois prestar um serviço de excelência aos proprietários que querem vender e também aos clientes que querem comprar. Porque se isto não for bem feito e não tivermos uma gestão uma gestão com critério e com estratégia da carteira de angariações, isto não funciona. Depois, outro do serviço tem a ver com a atração. E a atração aqui, como eu já falei, é a atração de clientes. É o trabalho que nós fazemos no terreno, tudo que nós fazemos em termos de marketing, em tudo em que nós fazemos em termos de divulgação, para divulgar os nossos serviços. Quais são os nossos serviços aqui na companhia? Angariar, portanto, serviços que levem a ajudar um cliente a vender, todos os serviços que levem a ajudar um cliente a comprar e também mostrar o que fazemos, como fazemos, apresentar com quem é que trabalhamos, a forma em que nós trabalhamos para também dar a oportunidade e atrair outros que queiram participar no processo e que queiram fazer parte do mesmo processo que nós. Então, isto também é atração. Isto também é importante nós termos essa estratégia e sabermos comunicar para essa gente que quer ou construir uma carreira ou quer começar do zero. Lá está. Houve um momento em que a gente começou também. Quer mudar, porque ou não está contente, ou o negócio dele não está a funcionar, ou aquilo que ele já tem, não, de certa forma, não o satisfaz. Então, nós temos que ter esse caminho de comunicação que leve não a forçar, mas sim a atrair, a ele querer saber o que fazemos, a ele querer nos acompanhar, a ele querer partilhar connosco, seja como cliente, como parceiro ou como colega. Depois também, lá está, tudo o que nós fazemos, quer seja na angariação, quer seja na atração, tem que ter um objetivo, que o objetivo tem que ser reter. Reter significa transformar clientes para toda a vida. Nós temos que ter um serviço de tal maneira, com qualidade, de tal maneira irrepreensível, que o cliente, transforma-se num cliente que é nosso amigo e que sempre que ele precisa dos nossos serviços, ele lembra-se de nós. Então, isto chama-se retenção. Retenção não é só fazer com que as pessoas, neste caso, não saiam. Não, retenção é satisfação. É fazer com que eles queiram ajudar-nos e trabalhar para nós. Além de sermos nossos clientes, ou parceiros, ou colegas, ou amigos, seja o que for, para toda a vida, ele também vão referenciar outros para nós. Então é manter o contacto com essas pessoas a vida toda. Tem a ver com esse conceito. Claro que, para que isso aconteça, nós temos que ser pessoas capazes de reconhecer o mérito dos outros, o agradecimento por eles terem confiado em nós e reconhecer que nós só somos, no fundo, os fazedores, nós é que preparamos o serviço, mas quem, na prática, vende a casa é o cliente, não somos nós. Quem compra a casa é o cliente, não somos nós. E quem trabalha, neste caso, na nossa comunidade, são os nossos profissionais e não somos nós. Tudo, o resultado do trabalho deles é mérito deles. E o nosso papel aqui é, lá está, nós fazemos o quê? Nós prestamos os nossos serviços para que isso também possa ajudar a acontecer e fazemos parte desse puzzle da comunidade. Então, e para que tudo isto funcione, nós temos que ser experts em quê? Na promoção. Tudo isto tem que ser promovido. Tudo isto tem que existir uma estratégia de comunicação. Tudo isto tem que ser promovido da maneira em que seja direcionada ao tipo de mercado, ao tipo de nicho, ao tipo de pessoas que nós queremos nos direcionar e queremos conviver com elas. Se eu estiver a trabalhar, por exemplo, só imóveis no Algarve, a minha comunicação terá que ser baseada na realidade do Algarve, para o tipo de clientes, pessoas que querem vir para o Algarve, ou de forma a atrair pessoas para o Algarve. Portanto, nós temos que perceber que a nossa promoção tem que ser direcionada ao tipo de pessoas que a gente quer atingir. E, portanto, todas estas sustentações foram faladas, e nós falamos disto tudo nos últimos, nas últimas sessões. Porque é muito importante nós
percebermos que tudo isto está encadeado. Nós até fazemos isto de forma empírica. Porquê? Porque quando nós temos uma angariação, nós logo a seguir colocamos nos portais, chamamos isso de promoção, nós a seguir captamos a lead, depois a partir da lead vamos acompanhar e depois a partir daí vamos tentar vender. Pronto, é este o ciclo, certo? Só que, pelo meio, o que é que acontece? Há aqui uma questão que é como é que nós vamos direcionar isto de forma sustentável. Portanto, e então é importante perceber que no nosso serviço, no pacote do nosso serviço, quando nós vendemos o nosso serviço, nós vendemos isto tudo, certo? É por isso que justifica nós lutarmos para que o nosso serviço seja bem pago. Muitas das vezes me perguntam-me assim, e agora há uma grande discussão aí nas redes sociais e em alguns bloggers e alguns até especialistas da matéria que andam a dizer que os agentes imobiliários ganham dinheiro a mais. Que isto é quase pornográfico. Até um dia destes, esta semana, vi um programa de televisão em que diz que o problema do custo das casas em Portugal é um problema dos agentes imobiliários. Porquê? Porque ganham dinheiro a mais. Pronto. Porquê? A pergunta é, porquê que eles ganham dinheiro a mais? Primeiro, o nosso serviço é intangível, portanto não pode ser medido se é mais ou é menos. Nós vendemos valor, não vendemos nem horas, nem vendemos outra coisa, nós vendemos serviços, certo? Então esse serviço terá o valor que a gente acrescentar ao nosso cliente, certo? Portanto, quando dizem isso, é uma falsidade. Porquê? Porque eles não veem, eles só veem o mercado. Normalmente, se nós não soubermos comunicar, só veem o quê? Veem a comissão que têm que pagar no final, não é? Mas esquecem-se que para que isso aconteça, há aqui muito trabalho, muito conhecimento, muita especialização, muitas coisas que se não fôssemos nós, eles não conseguiam fazer. Então, esse serviço tem que ter valor, certo? E, portanto, não importa se os 5% que nós cobramos, se eles são pagos, porque o nosso serviço demorou um dia a fazer, isto é, nós angariamos e no outro dia vendemos, ou então se demora um ano a fazer, os 5% são sempre os mesmos, certo? Com um risco. Se nós demoramos um ano a fazer, podemos andar a investir o nosso dinheiro, o nosso tempo naquele serviço, e nesse período até outros vender ou o cliente desistir por insatisfação do nosso serviço. Então o que é que acontece? Nós andamos a investir o nosso tempo, a investir o nosso dinheiro por conta de risco e o nosso serviço não tem valor. Se não tem valor, não recebemos. Se não recebemos, a minha pergunta é, então, e agora? Como é que nós fazemos? Não é? Portanto, tudo isto tem que ser visto assim. E para que não haja dúvidas, e para que nós sejamos implacáveis, e ninguém nos coloque em causa isso, há uma base em que nós temos que trabalhar, que é a base da ética. E a base da ética é exatamente isto que nos vai diferenciar do mercado. Nós, muitas das vezes, podemos e somos tentados a fazer coisas com base ou nos nossos interesses, ou nas nossas ansiedades, ou nas nossas necessidades, certo? E às vezes fazemos essas coisas porque achamos que isso nos vai facilitar a vida. Não, à frente isso vai dificultar a vida. Porque nós somos pessoas públicas. Todo o nosso serviço, tudo aquilo que nós fazemos é exteriorizado através da comunicação, através da forma. Então, se não bater a bota com a perdigota, isto é, se a gente tiver uma imagem muito credível, quiser passar uma imagem muito credível para o mercado, se quiser passarmos uma imagem que somos os Cristianos Ronaldo daqui da coisa, mas depois nós fomos apanhados em situações menos sérias, menos dúbias, ou mais dúbias, ou situações em que a gente, de forma direta ou indireta, prejudica alguém, é complicado porque isso destrói a nossa carreira. E, portanto, é muito importante isto. Isto foi revisão da matéria dada, precisamente para quê? Para chamar a atenção de que é muito importante, se quem quer construir uma carreira sustentável ao longo do tempo, tem que, desde o início, ter esta preocupação de fazer as coisas bem feitas, de trabalhar com estratégia, trabalhar com orientação, para que o resultado apareça. E todas as pessoas que eu conheço
que trabalham com esse foco e com essa orientação e que trabalham dessa maneira, mais cedo ou mais tarde, atingem os resultados a que se proponham. Certo? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos os que eu conheço atingiram. Aqueles que quiseram fazer as coisas conforme a onda do mar, conforme o vento, conforme o tempo, normalmente desaparecem. Às vezes até têm resultados imediatos e até as coisas parecem às mil maravilhas, mas depois à frente isso os desafios vão aparecer, ele não está preparado para ele e a partir daí então a coisa vai se complicar e eu conheço muitos que desapareceram e que saíram do mercado precisamente por não construíram a sua carreira de forma sustentada e que tiveram até resultados para o qual não estavam preparados e quando veio os desafios e as dificuldades, desistiram porque viram que aquilo, afinal, não era para eles. Então, porquê é que eu estou a falar isto tudo? No fundo, para consciencializar que nós temos que ter a atitude certa e temos que ser as pessoas que temos que nos tornar nas pessoas que queremos ser para atingir aquilo que queremos. Então, com base nisso, para nós construirmos um negócio sustentado que nos permita conquistar a nossa liberdade e independência financeira, é necessário, nós termos consciência daquilo que estamos a construir, mas também é necessário nós entendermos que este caminho não é um caminho, não é uma autoestrada, certo? Então é um caminho que nós temos que ter algumas regras e temos que perceber que estas coisas não se ensinam nem na escola, nem se ensinam muitas das vezes na sociedade. A sociedade até nos limita e até nos indica outros caminhos. Então nós temos que perceber o que é isto. Por exemplo, quando toda a gente fala em sucesso, toda a gente quer ter sucesso, certo? Pronto, o que é que nos ensinam ou o que é que nos ensinaram na nossa educação? É que sucesso é medido como? É medido com salário ou cargos ou títulos, certo? Isto é, eu sou do tempo em que os pais diziam o meu sonho é que o meu filho vá para a universidade, que é para ser doutor, que é para ter um bom salário e um bom cargo, certo? Isso era garantido, certo? Era medido por aí. Pronto. Mas onde é que está a boa pessoa? Onde é que está o serviço? Onde é que está a qualidade? Onde é que está a especialidade? Ninguém se interessava nisso. O que interessava era o canudo. O canudo era igual a uma carreira de sucesso, certo? Ora, hoje o sucesso é medido de outra maneira. Hoje o sucesso está à porta, ou está à mão de todos. Todos nós podemos atingi-lo. Agora, para isso o que é preciso? Primeiro, pôr os cargos e os títulos de lado. Isso é o fim da coisa. O salário é aquilo que nós temos que construir. Nós aqui não temos salário, nós aqui construímos valor. Então, o rendimento será aquilo que nós conseguimos. Então, ter sucesso também é nós sermos felizes, é nós termos liberdade, tempo livre, saúde mental, saúde física, capacidade de aprender, capacidade de dar aos outros. Então, é assim que nós devemos medir o sucesso, certo? Porque há pessoas que têm dinheiro e não têm saúde, e há gente que tem saúde e não tem dinheiro. Qual era o ideal? Era que nós conseguíssemos ter saúde e dinheiro, conseguíssemos ter liberdade e dinheiro para fazermos aquilo que nos faz feliz. Porque quando nós somos felizes, quando nós fazemos o que queremos e nos sentimos bem, nós também criamos mais valor naquilo que pomos aos outros. Porquê? Porque isso faz parte da nossa realização. Porque não há ninguém que se realize só com a sua satisfação. Não. Nós, para sermos realizados, temos que também dar aos outros e exprimir aos outros e pôr na mão dos outros aquilo que nós somos e que nós somos capazes de dar. Ora, outra das coisas que é importante é nós sabermos as leis que isto regula isto, certo? Então, muitas das vezes, nós à primeira dificuldade, o que é que acontece? Desistimos. Mudamos de linha, mudamos de rumo. Porquê? Porque não está a funcionar. Porque a nossa expectativa está bem alta. Isto vai funcionar assim, isto é automático e a gente vai fazer. Ora, isto não é assim. Na nossa atividade, o nosso serviço não é assim. Cada adversidade, cada fracasso faz parte do crescimento e faz parte
daquilo que nós temos que fazer, que é o que é que eu tenho que aprender para que isto funcione. O que é que eu ainda não sei para que o resultado apareça. E o que é que eu me tenho que transformar para ser capaz de o mercado reconhecer isso em mim. Então é muito importante nós percebermos isto e termos sempre presente que cada adversidade, cada dificuldade é uma oportunidade de nós crescermos e de nós aprendermos e melhorarmos o nosso processo. O processo é esse. Temos é que o melhorar, porque ele se funciona para uns, tem que funcionar para nós também. Se uns conseguem, nós também temos que conseguir. Temos é que saber o que eles já sabem e tornar-nos naquilo que eles já são. Outra da questão é que nada disto é feito de forma automática. Nada disto é feito de forma com o tempo. Não. Isto é feito porque é um caminho desconhecido, é um caminho que é pessoal, então cada um tem que fazer o seu, e isto é feito com muita dor, é feito com muitos erros, feito com muitos fracassos, é feito com muitas rejeições, é feito com muitas frustrações, até é feito com muitos insultos, não é? Porquê? Porque não é porque as pessoas querem-nos mal, nós não temos que levar isso de forma pessoal, não. É porque nós estamos a fazer e estamos a ser e estamos a transformar em pessoas diferentes. Nós estamos a passar mensagens diferentes. Nós estamos a trabalhar de forma diferente. Nós não estamos a trabalhar para vender horas, por exemplo, mas sim para vender valor. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem isso. E nós temos que saber explicar e temos que tolerar e perdoar aqueles que não querem entender e aqueles que se sentem até às vezes magoados, se sentem às vezes até insultados por coisas que veem nós a fazermos e que não entendem. Portanto, tudo isto é feito dessa maneira. Nós temos que estar preparados para isto. Outra das questões tem a ver com, lá está, a capacidade de nós sabermos exatamente aquilo que nós vamos enfrentar. Claro que nós temos os nossos sonhos. Quanto maior for o nosso sonho, maior é o caminho e maior são as adversidades que nós temos que ultrapassar. Maior são as pedras. Mas como dizia o Fernando Pessoa, quando nós somos capazes de apanhar e guardar as pedras do caminho, no final do caminho nós somos capazes de construir um castelo. Pronto. Então, aqui a ideia é esta. Quais são as pedras? Olha isto que está aqui na fotografia. É as crenças, é o pessimismo, é a rejeição, é os medos, é a sociedade que nos impõe um conjunto de coisas que a gente tem que dizer que não, é o nosso ego, é as nossas dúvidas, é até a nossa família, certo? Pronto, todas essas pedras nós formos capazes de as apanhar e guardar, nós lá à frente vamos construir o nosso castelo, que é os nossos objetivos. E, portanto, temos que ter este conceito e esta noção. Nada disto é simples, é fácil. Isto é simples, mas não é fácil. Temos que nos preparar para isso. E é por isso que hoje eu estou a falar destas coisas esquisitas. Estas coisas que aparentemente podem parecer que não faz sentido nenhum. Mas isto, para quem quer ir mais além, para quem quer construir uma carreira e um negócio com a dimensão, certo? Tem que perceber, porque isto vai-lhe aparecer todos os dias, vai-lhe aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, tem que pelo menos começar a preparar a mente para se preparar para isso. Quer seja na sua carreira profissional, pessoal, como agente, quer seja depois naquilo que ele vai se transformar como líder. Então, tudo que estamos aqui a fazer, a falar, é preparar-nos para o próximo passo. E o próximo passo aqui será, ora, eu, quando atingir e sou um profissional que já atinge todos os meus objetivos, a partir daí tenho a responsabilidade de me transformar no líder, que é ajudar outros e ensinar outros a fazer aquilo que eu já faço. Então, este é o objetivo, é a primeira preparação que chama a atenção para que a gente perceba que lá à frente, quando a gente estiver preparado para isso, estas coisas vão acontecer e nós temos que nos ir aprendendo a tornar a pessoa certa para o fazer. Outra das questões importantes tem a ver com a compreensão do nosso cérebro. Como sabem, nós somos 3 pessoas. Ou não sei se sabem, mas eu acredito nisso. Nós, no nosso corpo, temos 3 corpos, não é? Nós somos o nosso corpo matéria, que é o nosso corpo, a qual é aquilo que nós nos sustentamos.
Nós somos a nossa corpo-mente, o nosso cérebro, que é que comanda todo o corpo matéria, toda a nossa sustentação, e depois nós somos o nosso corpo-espírito, que é o que alimenta as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, para pormos o nosso cérebro a funcionar, para que ele depois dê instruções ao nosso corpo para que tudo isto funcione em harmonia. Então, temos que perceber que a palavra aprender significa treinar o cérebro, certo? Nós temos que treinar o nosso cérebro para aquilo que nós queremos atingir. Porquê? Porque nós, quando nascemos, nós já nascemos com um código genético programado no nosso cérebro. O nosso cérebro está programado para tudo o que é importante para a nossa sobrevivência, certo? Está lá. Nós sabemos exatamente o que fazer se nos sentirmos em perigo, se nos sentirmos em dificuldades, tudo que é sobrevivência está lá. Depois o resto, nós nascemos todos iguais. Depois vamos nos transformando com base naquilo que nós vamos aprendendo. E então aprender é treinar. Então treinar o cérebro é como ir ao ginásio. Temos que ir todos os dias. Então temos que perceber que muitas das vezes nós temos que nos focar nesta situação e compreender isto. Por exemplo, quando nós lemos, nós estamos a treinar o cérebro. Só que aquilo que nós lemos, o nosso cérebro só grava 10% daquele conteúdo todo que nós lemos. Certo? Por isso é que é muito importante às vezes, quando nós lemos um livro, várias vezes eu leio o mesmo livro, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece muitas vezes, que é, eu estou a ler o livro à quinta vez, mas eu estou a descobrir coisas que eu não consegui ler nas 4 vezes anteriores. Certo? Porquê? Porque é normal, lá está. Eu leio o conteúdo todo, aquilo armazena, só que 10% é que é processado. Então eu tenho que ler muitas vezes para começar a processar, para aquilo ir sendo processado, certo? Então, a repetição é muito importante, nós temos que perceber isso. Por exemplo, mas se for através do ouvido, não é? O nosso sentido, quando nós estamos numa conversa, por isso é que a partilha é muito importante, seja ela offline ou online, não é? A comunicação é muito importante, nós já duplicamos essa compreensão. Isto é, aquilo que eu estou a fazer aqui faz com que quem está a ouvir em direto consiga compreender o dobro do que se estivesse a ler o manual onde eu tirei estas fotografias. Depois, a nossa visão, a nossa observação é muito importante, porque também treina e tudo que nós absorvemos de informação visual, nós conseguimos transformar isso em 30% em realidade. Aliás, existe uma máxima na física quântica que se diz que eu vejo, logo existe. Certo? Se eu não vir, não existe. Certo? É por essa razão que nós falamos muito em visão. Isto é, visão. Eu tive a visão de, pronto, como é que eu vou ver uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos? Não existe isso. Mas se eu conseguir visualizar o objetivo que eu quero atingir daqui a 10 anos, o que é que eu já estou a ver a coisa. Então, eu estou a compreender o caminho que eu tenho que fazer para lá chegar. Porque eu já a estou a ver. Isto é importante, certo? Então, se a gente conseguir, lá está, ver e ouvir ao mesmo tempo, nós elevamos mais a nossa compreensão. E por aí abaixo, já repararam que a última parte a penúltima é fazer e a outra é ensinar os outros a fazer aquilo que a gente já sabe. Então, reparem, quando nós somos capazes de treinar a ler, depois ouvir, depois observar, depois partilhar e discutir com os outros aquilo que a gente sabe, depois pôr em prática, certo? Quando nós praticamos isso todos os dias, nós sentimos capazes e a segurança e a confiança de ensinar aos outros. Ora, quando isto acontece, já perceberam que a partir daí nós temos o caminho mental preparado para nos tornarmos naquilo que nós queremos ser daqui a 10 anos. Porquê? Porque temos aqui 95% da aprendizagem do cérebro e a partir daí nós transformamos e somos muito mais racionais e a partir daí o nosso objetivo e os nossos resultados saem com muito mais facilidade. Porquê? Porque nós passamos por este estádio todo.
por esta situação toda. E isto, infelizmente, não se ensina na universidade, nem nas escolas. Isto ensina-se com a vida, com a prática. Então, nós temos que aprender e depois temos que treinar isto todos os dias. Isto é muito importante. Na nossa atividade, isto é fundamental. Porquê? Porque é uma atividade, lembrem-se sempre, nossa atividade é uma atividade intangível. Nós prestamos serviços. E o serviço terá o valor que a gente lhe quiser, se for capaz de dar. Então, isto é importantíssimo, nós transformarmos e percebermos como é que a gente lá chega. E termos estes hábitos. A partir daí, treinar todos os dias, todos os dias, que um dia a gente há de lá chegar. Então, outro conceito. Já percebemos o caminho. O que é que temos que nos transformar? Outro conceito é nós, qual é que será a razão de nós fazermos este esforço todo, passar por isto tudo que eu falei? Tem que haver uma razão muito forte. Então, a razão é o porquê. Porquê é que eu tenho que passar por isto? Porquê é que eu tenho que me transformar naquilo? Porquê é que eu quero atingir isto? Então, o porquê, o nosso porquê, tem que ser aquilo que nós nos comprometemos. Então, o que é o porquê, no fundo? O porquê é aquilo que eu quero ser. Certo? É aquilo que eu estou disponível a fazer, todos os sacrifícios que eu passei a atrasar para atingir um determinado objetivo. E depois é como. Como é que eu faço isso? Certo? Qual é o caminho? Qual é a estratégia? Qual é o tempo? Qual é as ferramentas? Como é que eu vou fazer isto? Então isto é muito importante. E depois, a seguir também é muito importante, para que é que isto serve? Porquê é que eu vou fazer isto? Da maneira que eu quero fazer, para que é que serve? O que é que isto vai-me trazer? Vai-me trazer felicidade? Vai-me trazer realização? Ou isto não vai valer a pena o preço? Pronto, quando nós metemos isto de forma clara num papel e transformamos esse papel num compromisso, a partir daí nós estamos já preparados para tudo o que vai acontecer para a frente e nós não vamos desistir, mesmo que aconteça um conjunto de peripécias que a gente acha que é azar, certo? Que a gente acha que é azar. Acha que vai nos trazer dúvidas. Acha que se calhar não é bem por aí, certo? Então, o porquê, o como e o para quê é importante quando nós estamos em fragilidade, nós lermos isso. Porquê que eu, afinal, tenho que passar por isto tudo? Epá, porque eu quero atingir isto. Epá, e como é que eu vou fazer isto para ultrapassar uma dificuldade? E nós vamos ver como é que vamos fazer. Em que ponto é que estamos no caminho? Porquê? Porque vai valer a pena, porque nós queremos atingir um determinado objetivo e resultado. Então, na prática, quais são o porquê? Isto é um conselho. Isto é um exercício. Quais são os teus maiores desejos da tua vida? Tem que ser o teu porquê. Certo? Não é ter muito dinheiro ou pouco, não é vender muitas casas ou poucas, não. É o que é que tu desejas que, ao final da tua vida, consigas alcançar. Esse tem que ser o teu porquê. O como é como é que eu o vou realizar. Que tipo de caminho é que eu tenho que traçar? Que tipo de comunidade eu tenho que conviver? Que tipo de ferramentas eu tenho que ter? Que tipo de condições eu tenho que criar? Que tipo de livros eu tenho que ler? Que tipo de áudios, de lições eu tenho que frequentar? Que tipo de cursos eu tenho que frequentar? Que tipo de pessoas eu tenho que me aconselhar? Que tipo de trabalho eu tenho que fazer para transformar-me naquilo que eu, nas tais 3 realizações, ou uma ou duas, seja lá o que for. É aqui que nós vamos conseguir lá chegar, é este o caminho, e a partir daí, estando feito esse caminho, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que o percorrer. E se não conseguir, morro a tentar. Certo? Não posso desviar-me do caminho. Porquê? Porque o caminho é aquele. Independentemente das pedras, independentemente daquilo tudo que pode me acontecer, é aquele que eu tracei. Então, para quê? Ora, aí eu não posso dizer. Cada um tem a sua verdadeira razão. Cada um tem a sua forma de saber o que é que quer atingir. Para uns, o para quê é para comprar uma casa. Para outros é para viajar. Para outros é para ser rico.
para outros é para ser para dar aos outros, para outros é para construir um mundo melhor, para outros é para construir um mundo para ele, para outros é para deixar de trabalhar. Pronto, está tudo. A razão é cada um é que sabe a razão para que é que aquilo serve, certo? Então, esta é a forma que nós nos devemos começar a preparar para que a coisa funcione. E depois, com o propósito. O propósito tem a ver com o espírito. O propósito tem a ver com a nossa realização, aquilo que nos vai transformar em felicidade. Então, e o propósito de cada um tem que saber o seu, certo? Lá está. Se eu quiser ser a Madre Teresa Calcutá, o propósito de tudo que eu faço é construir o máximo de valor possível para depois dar aos pobres. Para ajudar os pobres a ser menos pobres, certo? Pronto. Se eu quiser ser uma outra coisa qualquer, se eu quero ser, vou mudar o meu propósito. Pronto. Se eu quero ser conhecido ou quero deixar um legado para ser lembrado no futuro, o meu porquê tem que ser de tal maneira grande, o meu como tem que chegar a um caminho de tal maneira que quando eu partir para outra galáxia, o trabalho que eu fiz ficou e que dizia assim: este gajo deixou aqui um legado e este legado foi isto. Tudo o que ele construiu está aqui. Pronto. Então, o meu propósito é atingir a imortalidade. Certo? O que é a imortalidade? É, mesmo quando eu parta para outra galáxia, aquilo que eu digo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu ensinei, há muita gente que se lembra ainda. Diz, epá, graças àquele fulano, eu consegui isto. Graças ao trabalho dele, eu consegui isto, eu consegui aquilo. Então, para mim, isso é imortalidade, certo? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Para mim, uma das pessoas imortais é o meu avô. Porquê? Porque eu vivi com ele até aos 12 anos, ele morreu, eu tinha 12 anos, ele contou-me um monte de histórias, ele partilhou um monte de coisas, ensinou-me tantas coisas que eu não entendia nada, mas no momento certo, em que aquelas coisas precisavam de ser entendidas, elas estavam lá. Então, para mim, a imortalidade dele é que eu acho que ele está ao meu lado e sempre que eu preciso de um conselho, ele pode estar ao meu ouvido a dizer assim: faz assim, é assim. E a coisa eu ouço, eu consigo ouvir. Portanto, se eu consigo ouvir, eu consigo vê-lo também. Porquê? Porque tem a imagem dele no meu cérebro. Então eu consigo ver. Então, lá está, ele acompanha-me todos os dias. Estão a ver a ideia? Agora, isto tem a ver com espiritualidade. Portanto, não tem a ver. Mas isso é tal coisa. Nós temos 3 corpos, pois cada um faz deles o que quiser: corpo, mente e espírito. Ok? Então, mais uma vez, para nós temos que ter uma ferramenta para nos autoavaliar sistematicamente, para nós percebermos em que estado é que nós estamos. O equilíbrio, certo? Então, esta ferramenta que eu estou aqui a mostrar, eu a partilhar, é uma das coisas que eu faço mensalmente. Mensalmente, eu olho para esta roda e, nesta roda, eu faço uma análise crítica de mim próprio, para perceber o que é que eu tenho que mudar, para perceber como é que eu tenho que me equilibrar, certo? Se é mais pela espiritualidade, se é mais pelo ambiente, se é mais pelo relacionamento, se é mais na profissão, se é menos aqui, menos acolá, porque tudo tem que na nossa vida haver equilíbrio. Porque se nós desequilibrarmos isto, depois nós até pode-nos acontecer isto. Foi uma das minhas principais preocupações ao longo da vida, que era, eu como pai, decidi acompanhar o crescimento das minhas filhas. Então eu decidi que tinha que ser um pai, não digo o tempo inteiro, mas um pai presente. Porquê que isso acontece? Porque, olha, eu, como disse há bocado, tenho muitas recordações do meu avô, o meu avô ainda está cá todos os dias, mas eu não tenho muitas recordações do meu pai da minha infância. Porquê? Porque o meu pai, infelizmente, como qualquer um, não podia estar presente, porque ele tinha que se dedicar a outras coisas, que era garantir o sustento da família. E, portanto, ele saía de casa, nós ainda estávamos a dormir, ele, a maior parte das vezes chegava a casa e nós já estávamos a dormir.
Então, isto para mim foi uma coisa que, ao longo do tempo, e desde que eu soube que ia ser pai, eu tinha que mudar isto. Então, pá, eu tive que, por exemplo, em termos profissionais, dizer não a muitas coisas. Porquê? Porque para mim, naquela altura, a prioridade era as minhas filhas, era a família, certo? Então, muitas das coisas que eu tive que dizer não foram preços a pagar com base num propósito, que era acompanhar as minhas filhas. Hoje é ao contrário. Hoje, como elas já são todas adultas, já não precisam de mim para nada, portanto, eu agora já tenho mais liberdade para me dedicar a outras coisas, certo? Pronto. Então, tudo isto tem que estar equilibrado. Então, se vocês utilizarem esta ferramenta, que é uma coisa simples, isto a gente passa a treinar o nosso cérebro e passa-nos a ter um autoconhecimento daquilo que nós estamos a evoluir, da forma como é que nós estamos a criar prioridades e uma coisa importante, que é saber priorizar o que é importante. E muitas das vezes o que é importante não é urgente e o que é urgente não é importante. Então, nós temos que ter isso presente na nossa mente, porque ninguém nos manda trabalhar. Ninguém nos obriga a fazer nada. Nós é que temos que nos autorregular e nós temos que saber para onde vamos, para que consigamos atingir aquilo que queremos. Então, plano de ação é fundamental para trilhar o caminho, é o cúmulo, certo? E outra das coisas que é importante, que é, eu tenho que ter a noção de que eu tenho que mudar para a minha vida em função do objetivo que eu tenho que ter em função do plano. Lá está, criar prioridades. E as prioridades têm que estar claras em 3 vetores. Vetor pessoal, vetor profissional e o vetor financeiro. Porquê? Porque nós estamos a construir um negócio, nós somos empreendedores e para ser empreendedores temos que fazer investimento. Agora, esse investimento tem que ser feito de tal maneira que seja sustentável e que seja em função daquilo que nós fazemos. Porquê? Porque nós temos necessidades pessoais que temos que suprir, temos necessidades profissionais e gastos e necessidades profissionais que temos que suprir, investimento muitas vezes em treino e conhecimento e depois também temos, lá está, o equilíbrio. Então tudo tem que ser equilibrado em função do plano de ação. O plano de ação tem que ter estes 3 vetores. O vetor necessidades pessoais, o vetor necessidades profissionais e o vetor investimento no crescimento do meu negócio. Então, no que é que eu me tenho de tornar? Se eu quero ser um capper, daqui a um ano, eu tenho que me tornar num capper hoje. Como é que eu tenho que tornar? Visualizando o objetivo, sabendo exatamente como é que ele se atinge, criando um plano e um caminho para lá chegar. E depois pô-lo em prática de forma disciplinada, não desistindo, e a partir daí a coisa acontece. Certo? Portanto, se eu quero atingir o icon, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que saber como é que se lá chega, eu tenho que saber qual é o caminho que eu tenho que fazer e depois tenho que me munir de todas as condições para me tornar nesse icon. Tornar-me no icon é pensar como um icon. Eu ainda hoje não tenho nenhuma transação, mas eu já estou a trabalhar no meu plano de ação para daqui a um ano ser icon agent. Eu sei exatamente o que vou fazer. Portanto, este é o objetivo, é aquilo que nós temos que treinar para que isso aconteça. Então, lá está. Aqui está mais um contributo de uma ferramenta simples que nós podemos utilizar para monitorizar o caminho e para nós sabermos exatamente onde é que vamos. Então, tudo começa por isto. Qual é a nossa missão? Como é que nós vamos fazer? Qual é o meu papel? E quais são as minhas metas? Isto só é a longo prazo. O que é que eu me vou tornar? Depois, para conseguir isto, é inverter isto tudo. Qual é o meu papel, que é as minhas ações, para atingir as minhas metas, com base no cumprimento do plano, e que, a seguir, eu vou, através daí, saber o que é que eu tenho que fazer eu próprio, o que é que eu tenho que delegar aos outros, que tipo de equipa eu tenho que construir, que tipo de conhecimento é que eu me tenho que rodear para conseguir o tal determinado objetivo e ação. Portanto, no fundo, esta é a lógica que nós temos que treinar a nossa mente para que a gente consiga lá chegar a curto, médio prazo. Então,
10 pontos-chave para que isto aconteça. Primeiro, nós agimos como pensamos, certo? Ou pensamos e agimos. Há muitas pessoas que dizem que eu disse aquilo, mas não era aquilo que queria dizer. Não. Ela disse o que pensou. Ela não pensou, foi no que disse. Certo? Depois, à frente, viu que a coisa não estava a funcionar e tentou inverter a coisa. Não. Nós agimos como pensamos. Primeiro pensamos, depois agimos. Porque quem é que manda no nosso corpo? É a nossa mente. Certo? Portanto, a lógica é sempre a mesma. Nós temos que saber isto. Senão vamos arranjar desculpas sempre. Então, se eu penso, ajo. Eu não ajo e penso depois. Eu tenho é que pensar como ajo, que é diferente. Certo? Portanto, temos que mudar isto. Depois, todos nós é que temos que decidir aquilo que nós queremos. Quais são os nossos sonhos, os nossos objetivos. Ninguém nos vai dizer isso. Olha, eu não vou dizer à Elizabeth, eu acho que tu deves ter um sonho, ir à Lua. E a Elizabeth a seguir diz assim, então, mas eu até tenho medo de entrar num avião, quanto mais num foguetão. Portanto, não. A Elizabeth tem que saber qual é o sonho dela. Se o sonho dela é de dar um mergulho ali na praia, tem que cumpri-lo. Portanto, nós é que temos que saber para onde é que queremos ir. E também os nossos objetivos. Somos nós que o temos. Às vezes, nós temos que ir contra mesmo as pessoas mais próximas. Porquê? Porque as pessoas mais próximas são as pessoas melhores para nos aconselhar. Mas também são as melhores para nos obrigar a fazer. Porquê? Porque elas vão cobrar. Então, não há coisa melhor do que a gente verbalizar os nossos sonhos às pessoas mais próximas. Tipo, à nossa família direta e dizer assim, eu um dia hei de ser isto. Pronto. Olha, os meus objetivos é conseguir isto. Pronto, e a gente diz isto, e o que é que acontece? Na nossa cabeça isto vai demorar 10 anos. Mas eles ouviram aquilo e disseram assim, isto vai acontecer amanhã. Então, como amanhã não vai acontecer, eles vão começar a dizer, olha lá, mas afinal, tu disseste que ias atingir isto. Onde é que está isso? Onde é que é? E todos os dias estão-nos a dizer isto, então estamos a obrigar a gente a fazer, para provar que somos capazes de o fazer. Portanto, é muito importante isso. Então, terceiro, colocar em ação um plano que nós próprios nos comprometemos. Certo? Sem compromisso não vai haver resultado. Então, temos que criar um plano e temos que nos comprometer com eles. É o nosso plano, não é o plano do vizinho, é o nosso. Quarto, nunca deixar de aprender. Lá está. Temos que ser eternos alunos. Temos que ser as pessoas certas para estar sempre abertos a aprender coisas novas, a descobrir coisas novas para treinar a nossa mente, o nosso cérebro, porque nós queremos transformar em coisas, em uma pessoa diferente. Então temos que aprender e temos que estar sempre a atualizar-nos. Ser positivo. Aqui temos que ter a atitude de não problema. Para nós nunca pode haver problemas. Nós temos que ser positivo, nós somos capazes de resolver qualquer coisa, estamos preparados para isso, persistente e trabalhadores. Trabalhador significa fazer o que tem que ser feito, certo? Todos os dias. Temos que cumprir os nossos objetivos e as nossas metas. Ter atitude analítica em tudo que fazemos. Ser críticos de nós próprios. Fazermos autoanálise todos os dias ou todas as semanas, ver o que é que fizemos, qual o resultado que obtivemos, o que é que temos que mudar para ou fazer mais ou calibrar o resultado, para que no final do mês, no final do ano, os resultados apareçam. Lembrem-se sempre de uma coisa, nós no início do mês achamos sempre que o mês é grande, mas depois, quando nós vamos fazer as coisas, vai-nos começar a faltar dias, não é? Porquê? Porque no início a gente, ok, ainda tenho tempo, só que depois, quando demos por ela, o mês já passou e falta dias. Então, o melhor é a gente ter a atitude analítica diária ou, no mínimo, semanal. Para quê? Para perceber se fizemos tudo aquilo que tínhamos que fazer para atingir o tal resultado. 7. Nós próprios devemos de conhecermos a nós próprios e até devemos de gravar-nos, nós a falar, nós a nossa atitude, para quê? Para nós vermos aquilo que temos que melhorar. Portanto, falar para o espelho aqui é importante, muitas das vezes. Falar connosco próprio também é.
ouvir aquilo que nós fazemos também é. Por exemplo, aqui é fantástico, porque como estas sessões são gravadas, eu no final da sessão, passado um dia ou dois, vou rever o que fiz. Para quê? Para ver o que é que eu, se eu atingi o objetivo ou não, se era isto que eu queria passar ou não, e o que é que eu tenho que melhorar, ou o que é que eu tenho que mudar para que aconteça aquilo. Portanto, convém nós gravarmos tudo aquilo que nós fazemos. Gravar significa escrever, significa gravar num áudio os nossos pensamentos, aquilo que nós queremos, ou então gravar num vídeo. Também agora estamos na era da digitalização, portanto também podemos, de vez em quando, fazer uns vídeos para autoanálise dos nossos pensamentos, para depois nós vermos repetidamente, para vermos se é aquilo que a gente quer, ou se temos que mudar. E depois, tudo, lá está, preparar planos de melhoria em ciclos. E aqui, mais uma vez, já falei isto muitas vezes, eu acredito que a nossa atividade, os ciclos são 90 dias. O nosso fim de mês é em 90 dias. Então, preparar planos de melhoria contínua 90 dias a 90 dias significa que nós, se temos quatro blocos num ano, para começarmos a trabalhar na nossa melhoria para conseguir atingir no final do ano o objetivo. Então, isto é importante, trabalhar em ciclos de 90 dias é muito importante, que torna-se simples e fácil de nós monitorizarmos a nossa atividade e sabermos o que é que nós temos que melhorar. 9, já está a acabar. Foco total na gestão do tempo e na gestão financeira. Ontem eu coloquei até no nosso grupo da Invictus Academy, um post de um senhor, uma autoridade, que diz que enquanto nós não formos capazes de gerir o tempo, não devemos gerir mais nada. Porquê? Porque o tempo é o único recurso em que nós não compramos. Certo? Então, gerir o tempo, gerir o nosso tempo, é a nossa grande ciência. E depois também a nossa gestão financeira, que tem a ver com o equilíbrio, e tem a ver com a gente não dê mais um passo maior que a perna para não termos dificuldades à frente. Certo? Portanto, nós temos que ter a nossa noção de que o nosso tempo é precioso. Temos que saber geri-lo. Quanto melhor gerirmos o tempo, mais eficientes nós somos, mais resultados nós vamos obter. Portanto, esse senhor dizia, leiam lá o post, que diz que quando nós não formos capazes de saber gerir o tempo, não devemos gerir mais nada. Então, isto quer dizer que o tempo é a coisa mais preciosa que existe na nossa vida. Porquê? Porque mesmo a gente não vivendo, ele passa. O caminho continua. Certo? Portanto, a gente vai chegar a um tempo que olha para trás e diz, afinal, o que é que eu vivi? Não vivi nada. Pronto, então, mas ele já passou, não vais viver. Eu ouço muitas vezes muitas pessoas dizer assim, se eu sabia o que sei hoje, tinha vivido de maneira diferente. Pois, mas não há. Certo? Ou viveste naquela altura ou não vives mais. Portanto, isto é muito importante nós termos a noção. E depois, lá está, estão a ver a base da pirâmide da Acrópole, ser ético, honesto e assumir sempre a responsabilidade de tudo que nos acontece, e tudo que nós fazemos é importante para a nossa credibilidade, para a nossa autoridade e para que os outros no mercado reconheçam isto como algo de que nós somos pessoas confiáveis e que podem confiar em nós, porventura, o maior negócio da vida deles. E temos que perceber isto. Vender uma casa ou comprar uma casa, para a maior parte dos portugueses ou dos seres humanos, é o maior negócio da vida deles. Eles não vão fazer mais negócio nenhum daquele tamanho. Então, reparem uma coisa. Quer seja uma pessoa que nos queira pedir para a gente vender a casa deles, ou ajudar a vender a casa deles, ou comprar, eles estão a pôr nas nossas mãos, não é? Porventura, a maior decisão da vida deles. Então, para isso, nós temos que ser confiáveis, eles têm que confiar em nós e têm que reconhecer a nossa autoridade e têm que reconhecer o nosso mérito e a nossa capacidade de ajudá-los a tomar a maior decisão da vida deles. Não sei se pensaram isto desta maneira. Mas eu gosto de pensar isto desta maneira porque isto chama-nos à responsabilidade. E dá-nos aqui um grande poder, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade daquilo que nós estamos a fazer. E por isso é que o nosso serviço não é medido por o dinheiro que nós recebemos, mas pelo valor que nós criamos. Certo? É por essa razão que a nossa atividade de imobiliário é a única atividade regulada por lei em Portugal que nós só podemos cobrar honorários depois
do serviço feito, isto é, depois do valor criado, certo? Tudo isto é baseado nesta diretriz. Nós às vezes não percebemos e às vezes até achamos que é injusto. Porque é que os advogados, onde cobrar honorários, mesmo que percam a causa em tribunal, e nós, como agentes imobiliários, não podemos cobrar honorários do trabalho que fizemos porque não conseguimos vender a casa no tempo em que prometemos. Isto é injusto. Não, não é injusto. Isto é assim precisamente para nós nos tornarmos as pessoas certas para vender valor e não honorários, certo? Isso não é para nós, isso não é para todos, é só para aqueles que conseguem. Então, reparem bem, se nós pensarmos desta maneira, nós conseguimos elevar a nossa, a nossa atividade a um patamar que está acima da maior parte dos cargos, estou a ver a história do cargo, dos cargos ou das responsabilidades de toda qualquer organização que gera na economia, não é? Porquê? Porque qualquer cargo está sempre associado a um honorário qualquer, um salário, uma coisa qualquer. O nosso não. O nosso tem a ver com a capacidade e a qualidade do serviço que nós imprimimos. Então, nós somos pagos pelo sucesso do nosso serviço e não pelo tempo e pelo investimento que nós empenhamos nele. Quando nós não temos resultado, somos penalizados, que é trabalhamos, gastamos, investimos e não recebemos. Qual é a lógica aqui? É aprender. Nós não gostamos, vamos mudar o plano, vamos aprender para que no futuro, na próxima vez consigamos fazer melhor e assim sucessivamente até conseguirmos o sucesso. Então, já percebemos que para nós tornarmos num grande profissional temos que saber aqui todas estas regras e temos que as pôr em prática. Depois há aqui uma outra questão que é, eu só tenho 2 braços, uma cabeça e 2 pernas, certo? Mas eu quero construir um negócio mundial, mas eu só sou eu. Então, há um conceito que é preciso nós começarmos a trabalhar na nossa mente, treinar, que chama-se o conceito da duplicação. Então, o que é a duplicação? É muito simples. Eu já sei fazer muito bem, eu já sou um ótimo profissional, eu já conheço o processo, eu já sou altamente produtivo, agora vou ensinar isso tudo aos outros. Vou dar tudo o que tenho aos outros. Mas há aqui alguns desafios que nós temos que perceber. Que é, primeiro, ninguém faz aquilo que a gente diz para fazer, mas sim aquilo que a gente faz. Certo? Portanto, não adianta eu dizer, olha, façam desta maneira. Olha, um processo de angariação funciona em 3 passos. Qualificação, estudo de mercado e fecho. Ok, eu digo para fazer. Mas se não virem eu a fazer, se eu não provar que é assim que eu faço, ninguém faz. Então eu tenho que ter resultados para que as pessoas acreditem em mim e para depois duplicarem o que eu faço, apesar de eu lhes ensinar a fazer, certo? Então o conceito de duplicação tem a ver com isto, tem a ver com o exemplo. Ora, quando eu consigo mostrar, exemplificar e as pessoas já me copiar ou as pessoas duplicarem o que eu vou fazer, o que é que acontece? Vai acontecer outra coisa, que é eu tenho que visionar na pessoa o potencial que ela tem, fazer-lhe acreditar que ela é capaz, eu tenho que acreditar mais nela do que ela própria. Porquê? Porque eu já tenho um nível de conhecimento, um nível de transformação, que já fiz o caminho que ela vai fazer. Se eu já sei o caminho que ela vai fazer, eu sei exatamente. Eu tenho que guiá-la e tenho que perceber se ela tem potencial e como é que eu hei de puxar por potencial para que ela consiga entender que é esse caminho que tem que fazer e passo a passo, ela vai fazendo. Eu já sei o fim do caminho, mas eu não lhe posso dizer. Eu tenho que lhe dizer, tenho que guiar passo a passo. Então, por exemplo, este programa que nós estamos a fazer aqui na Invictus Academy é exatamente isto. É acreditar muito mais nas pessoas do que elas próprias. É sabermos o passo a passo e dar-lhes o passo a passo ao longo do caminho para elas conseguirem fazer o caminho para atingir aquilo que pretendem. Se nós lhe dermos isto tudo num dia, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porquê? Porque ela vai se assustar e vai fugir e vai embora.
Porque não é para ela, porque isto é demasiadamente complexo, é demasiadamente duro, é demasiadamente doloroso e, portanto, não é nada disto que eu quero. Eu quero outras coisas. Então, nós temos que dar isto passo a passo. Então, o programa da Invictus Academy, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, é exatamente isto. É nós duplicarmos e darmos o nosso conhecimento, mas de forma a ela entender. Mas nós sabemos qual é o resultado. Então, nós acreditamos que ela vai conseguir. E por isso é que investimos tempo nela. Porquê? Porque nós, se queremos que a nossa organização, se queremos que o nosso negócio cresça e se cresça de forma sustentada e queremos que ele ganhe dimensão, nós temos que treinar as nossas pessoas, lá está, neste conceito. Treiná-las de forma pessoal, treinarmos de forma passo a passo naquilo que elas têm que fazer no caminho, acompanhá-las no caminho, para quê? Para que elas cresçam e com isso nós cresçamos também e o nosso negócio cresça também. Então, treinar as pessoas para elas conseguir o que elas querem, para conseguir os objetivos delas, é importantíssimo, não para aquilo que a gente quer. Porque o que a gente quer é a consequência daquilo que elas querem. Certo? Este é o conceito da duplicação. E este é o conceito da EXP. O conceito da EXP é exatamente este. Que eu acredito, que eu vejo, que eu visualizo. Não sei se há muita gente a ver o que eu vejo, mas pelo menos é isto que eu vejo. Para mim é muito claro. Quanto mais eu ajudar a Elizabeth ou a Paula ou outro qualquer a atingir os seus objetivos, mais sucesso eu tenho. Porquê? Porque eu ganho em função. Eu vou ser ressarcido em função do valor criado e daquilo que ela consegue atingir. Então, eu tenho que treinar a pessoa, eu tenho que ajudar a pessoa a conseguir ela própria o objetivo dela, porque o objetivo dela depois transforma-se no meu objetivo também. Então, aprender outra coisa, que é nós não somos patrões, nós não somos pais de ninguém e nós também não queremos que as pessoas fiquem ligadas a nós. Que as pessoas fiquem limitadas a nós, dependentes de nós. Não. Nós temos que, passo a passo, ajudarmos as pessoas a construir e a ser independentes. Então, ser independentes significa o quê? Elas fazerem. Então, nós temos que medir e, primeiro, temos que ajudá-las a aprender os conceitos básicos, que é através da teoria. Depois, ajudá-las a elas pôr em prática. Como? Vendo como nós fazemos. E depois, elas fazendo, nós vendo como elas fazem, para nós ajudarmos a melhorar o processo, para que elas se transformem em independentes o mais depressa possível. Certo? Então, este é o conceito que nós temos que também, se queremos ser líderes um dia, temos que começar a treinar, que é, eu não posso limitar a minha pessoa, por exemplo, vamos aqui imaginar que eu sou o team leader, eu tenho uma equipa de 6 ou 7 ou 10 agentes, então eu vou de duas uma, eu tenho duas hipóteses. Ou eu os treino para eles serem independentes, para eles aprenderem a atividade, para eles fazerem por eles o que têm que fazer, e eu só intervenho naquilo que é necessário para que o resultado apareça, ou então eu limito-os, não lhes dou independência e o que é que vai acontecer? Eles não crescem, tornam-se dependentes. Então, isso não vai fazer crescimento. Porquê? Porque depois a seguir eu vou ter mais problemas do que soluções. E porquê? Porque depois tenho 6 pessoas a dizer como é que se faz isto, porque é que o resultado não aparece, e não sei o quê, e para aqui, e para lá, e eu não vou conseguir depois dar resultado a todos. Então, é ao contrário. Quanto mais depressa eu conseguir na equipa dar independência, mostrar como se faz e pô-los a fazer, mesmo que seja às neiras, para eu depois poder corrigir, mais depressa eles se tornam independentes e mais depressa o crescimento começa a acontecer. Então, e para que isso aconteça, nós o que temos que fazer é partilhar tudo aquilo que nós fazemos e que sabemos a certeza que funciona. Não é partilharmos aquilo que a gente acha que deve ser. Não é partilharmos aquilo que a gente acha que o gajo deve fazer. Como é que ele deve fazer? Não, não. Temos que partilhar aquilo que funciona. Então, só devemos de partilhar, só devemos de passar aquilo que nós treinamos, aquilo que nós conseguimos provar. Se for necessário nós irmos lá fazer, nós vamos lá fazer e sabemos que aquilo funciona. Então, este é um princípio básico da duplicação para, mais uma vez,
o nosso trabalho e o serviço ter valor. Para quê? Para nós nos tornarmos líderes. E ser líder, lá está, não é ter um cargo, um estatuto, ser importante, não. Ser líder é aquele que vai à frente, é aquele que diz, nós vamos fazer isto. Eu vou, quem quiser que me siga, certo? Já agora recomendo aqui, porque a leitura é muito importante, 10% da nossa compreensão vem da leitura, recomendo que vocês leiam um livro, se ainda não leram, que chama-se Líder Sem Título, certo? É um ótimo livro para nós aprendermos os conceitos de que é ser líder, certo? E porquê? Porque nós associamos sempre a liderança a um título qualquer. Então o livro chama-se mesmo Líder Sem Título, certo? Então esse é um livro que eu gosto muito, já li para aí umas 10 vezes, mas continuo a ler, porque continuo a descobrir coisas novas lá no livro que eu ainda não sabia. E, portanto, é muito importante, e por isso é que eu deixo aqui a minha recomendação para isso. Porquê? Porque lá está, dentro desta empresa, ou dentro da atividade imobiliária, mesmo que a gente não queira ser líderes, nós temos que ser. Nós somos trabalhadores independentes, porque há uma altura que nós, se não formos, não vamos crescer, e também há uma altura em que, se isso não acontecer, nós estagnamos e a nossa realização vai por água abaixo e a nossa atividade já não faz sentido. E, portanto, nós começamos a fazer mais do mesmo e, a partir daí, a coisa não nos vai satisfazer. Então, isso vai transformando num sacrifício, numa dor, em vez de ser na satisfação da nossa atividade. Então, conceitos de liderança muito rápidos. É isto. São 3 coisas. Liderar, o líder nunca diz vai, mas sim vamos. Certo? Portanto, o líder é aquele que vai à frente e diz vamos todos, que eu sei o caminho. Eu não tenho medo, venham comigo se acreditarem em mim. O líder nunca diz faz, mas sim vamos fazer. Certo? Lá está. É aquilo que funciona. Não tem que se pôr à frente. Não pode se refugiar e pôr atrás. Certo? O líder nunca manda. O líder influencia e vai à frente. Certo? O que é isto? Olha isto, olha, estamos aqui 3 pessoas e eu estou aqui com esta teoria toda, mas a seguir digo assim, olha, epá, eu acredito que é assim, mas se vocês tiverem uma alternativa, epá, ponham em prática. E se funcionar, falem comigo que eu mudo. Que eu, a partir daí, mudo. Certo? Porquê? Porque é assim que a coisa acontece. Depois, o objetivo qual é? A pessoa é influenciada por isso, põe em prática e se funciona, ela vai-me seguir. Se não funciona, ela vai-me abandonar e vai dizer este gajo não serve para o meu líder. Certo? Portanto, é aqui que a gente tem que ter esta noção. Então, o conceito de liderança são estas 3 coisas. Não é mais nada. Vocês vão ler o livro. Esse livro tem para aí 500 páginas, mas no fundo aquilo que eu aprendi até hoje é estas 3 coisas que lá está. Então, já agora, para perceberem isto do conceito da duplicação e de liderança e de como é que nós podemos ter essa atitude, existe um livrinho que são 72 páginas que se chama O Maior Jogo do Mundo. Portanto, esse livro eu vou partilhar com vocês, que eu tenho em PDF, lá no grupo do Invictus Academy, para quem quiser ler. Portanto, lá estão todos estes conceitos que eu acabei de passar aqui. Mais uma vez, feito por alguém que demonstrou como se faz, que só partilha aquilo que funcionou com ele. E ele passou isso a livro para ensinar e ajudar os outros a duplicar aquilo que ele conseguiu construir. Então, no final disto tudo, aquilo que me resta é dizer a cada um de vocês isto. Façam um favor a vocês próprios. E a mim também, certo? Lá está. Se nós formos honestos com nós próprios, se nós formos críticos com nós próprios, se nós formos justos com nós próprios e se nós formos gratos connosco próprios, sabe o que é que vai acontecer? A nossa satisfação, a nossa realização e o nosso propósito aconteceu. Porquê? Porque, no fundo, para mim, o meu conceito de sucesso, o meu conceito de realização tem a ver com isto. Eu sentir-me que não me engano a mim próprio, que tudo aquilo que eu faço é aquilo que eu acredito e que isso vai contribuir para que outros façam o mesmo e que consigam o mesmo. Eu sou muito mais crítico comigo, mais exigente comigo próprio que com qualquer outra pessoa. E eu sou muito crítico com aquilo que eu faço. Eu estou sempre a pôr em causa aquilo que eu faço para ter a certeza de que aquilo que eu faço
vai dentro do caminho e da visão que eu tenho. Muitas das vezes eu vou até vos pergunto a vocês, e vocês vão-me fazer um favor, que essa pergunta não tem a ver com querer saber o que é que vocês pensam de mim, não. Quando eu digo assim, olha, qual é a tua opinião sobre aquilo que aconteceu? Pá, façam um favor de me ser o mais honestos possíveis e o mais críticos possíveis, porque isso tem um objetivo, o objetivo é melhorar, o objetivo é eu conseguir identificar aquilo que eu não consigo ver, por isso é que pergunto a outras pessoas, não é para dizer, pá, foi fantástico, não sei quanto, e fui todo contente, e depois afinal não foi nada assim. Não, é o contrário. Claro que se acham que é importante, digam que é importante. Mas quando acham aquilo que acharem que deve ser melhorado, eu peço-vos o favor que me ajudem, que me chamem a atenção. Porquê? Vou-vos dizer uma frase do Jim Rohn que para mim é fundamental. Que ele diz que quando uma pessoa vai no mau caminho, não precisa de ninguém que nos motive a continuar. Precisa de alguém que tenha a coragem de nos fazer parar e mudar de caminho. Portanto, façam um favor a mim próprio. Quando vocês sentirem que eu vou no mau caminho, tenham a coragem de me fazer parar para que eu possa mudar de caminho. E por aqui termino. Hoje, a minha palestra foi assim uma coisa diferente, uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas eu apelo aqui a que esta mensagem seja um momento de reflexão para nós criarmos, começarmos a treinar a nossa mente, não para hoje, mas sim para aquilo que nós queremos que aconteça no futuro. Portanto, agora para finalizar, como sempre, questões ou comentários e façam-me um favor. Se isto for para o mau caminho, fazem-me parar para eu mudar de caminho. Elizabeth? Estava aqui a tentar ativar o som. David, hoje foi realmente uma formação para a melhoria, conselhos, melhoria portanto, o acreditar que temos um caminho a percorrer e que vamos chegar aos nossos objetivos, como poderemos apoiarmos também noutras pessoas. E gostei muito, muito desta parte, afinal, em que se diz pode ser líder, ouvir os outros, e se for para melhorar, podemos mudar de caminho, porque o objetivo é melhorar a vida inteira. E, portanto, esta é uma mensagem que me deixa muito, muito satisfeita. Eu penso isto, porque também penso que todos estamos aqui em caminhos e que a tentativa que todos nós temos é passar para caminhos melhores. Eu costumo dizer de brincadeira que eu gosto das pessoas que viram as casacas, ou seja, que podem mudar, porque todos nós temos a possibilidade ao longo do tempo de aprendermos mais, de aprendermos melhor e de podermos mudar e escolher outras coisas. E, portanto, hoje a aprendizagem foi, e mais uma vez, honesto, crítico, justo, grato. Esta do grato eu ainda tenho que aprender muito, mas pronto, também tenho aqui mais uns anitos para aprender. E, portanto, a ideia é continuar a aprender. Obrigada, David. Foi uma ótima aprendizagem. E continuação de aprendizagem. Obrigada, David, mais uma vez. De facto, até houve uma canção, não é? O sonho que manda a vida, não é? E isto tem sempre aquelas mensagens que estão por trás disto tudo. Nós, ao termos o sonho, temos que criar uma estratégia, temos que ter um plano, temos que ter um seguimento, temos que aprender com os outros. E o caminho, sim, o caminho é muito importante. Se nós virmos ou se nos alertarem e nós tomarmos consciência de que, de facto, o caminho para nós chegarmos lá não está a ser o melhor, é evidente, nós temos que pensar, parar, pensar, refletir, ver e acreditar e mudar. Porque as pessoas que mudam de opinião, eu não as critico, eu acho que isso é uma aprendizagem na vida, nós estamos sempre a aprender e muitas das vezes até aprendemos com os mais novos. Há muita coisa que eu faço e que testo primeiro com os meus sobrinhos pequenininhos, meus sobrinhos netos, porque eles são aquelas pessoas que não têm maldade, não têm uma visão
concebida das coisas. Portanto, para mim o melhor marketing são as crianças. É testado nas crianças, porque eles fazem aquilo e respondem com toda a sinceridade e toda a sua ingenuidade. E isso leva-me a crer que também aprendemos com os mais novos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de partilhar as coisas e de estar rodeada de gente muito nova, porque isso atualiza-nos e nós estamos sempre a aprender novas formas de chegar aos nossos objetivos e aos nossos sonhos. Foi de facto aqui uma ação muito, muito interessante, David. Também para nós vermos aqui uma retrospectiva interior. Quem somos, como é que estamos, o que passamos, e isso tudo é muito importante. Obrigada, David. Muito obrigado pela vossa opinião. Aqui o objetivo desta sessão, ou deste enquadramento aqui agora, e nós estamos a falar, lá está, passo a passo, para quem está a construir uma carreira, não é? Lá está, perspectivar o futuro, isto é, preparar o futuro. Nós temos que, o futuro começa no presente, não é? O futuro, nós no presente é construirmos o futuro. Com base em quê? No passado, certo? Agora, só há uma maneira de nós mudarmos o nosso passado, é mudar no presente, melhorar no presente aquilo que não funcionou no passado. Não há outra maneira. Não há, carregar o passado não interessa nada, porque se eu cometi uma asneira, se eu cometi um erro ontem, eu nunca mais eu consigo reparar. Eu só consigo repará-lo se aprender com ele e hoje vou fazer de maneira diferente para que amanhã eu não consiga, eu não cometa o mesmo erro. E a coisa funciona. Portanto, é isto que eu acredito. E é isto que, por aqui, que ao preparar isto, é numa perspectiva de alertar, uma perspectiva de preparar, uma perspectiva já de treinar aquelas pessoas que entraram aqui, que estão a fazer um percurso inicial, que estão a desbarbar um caminho desconhecido, mas que têm que ter objetivo, têm que ter a visão de para onde é que querem ir. Portanto, e a partir daí, este é o meu alerta. E, para terminar, também a dizer que, reparem bem, quando nós fazemos uma coisa destas, que eu fiz, eu vou aqui agora a puxar os galões, não é? Quando nós fazemos uma coisa destas, se vocês verificarem, eu para preparar esta sessão, eu tive que ler, outra vez, eu tive que treinar, tive que preparar, portanto, visualizar o objetivo, depois tive que fazer o PowerPoint, tive que o treinar para conseguir comunicar e no final é que eu apresentei, certo? A pergunta é, quem é que aprendeu mais com isto tudo? O David. Certo? Porquê? Porque para preparar isto eu tive que, no mínimo, tive que treinar isto 4 ou 5 vezes. Certo? Então, se nós fizermos isto na nossa vida, em tudo, nós, no futuro, transformamos numa excelente pessoa, num excelente profissional, num excelente líder, num visionário. Porquê? Porque nós preparamos aquilo que fazemos muitas vezes e treinamos muitas vezes antes de a pôr em prática. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada. Então, terminando a hora, muito agradecido pela vossa presença e na próxima semana cá estamos com mais um tema para nós darmos a sequência aqui a esta reta final daqui do 90 Passos para o Sucesso. E, portanto, até à próxima semana. Para a próxima semana. Bom fim de semana, Elizabeth. Bom fim de semana, Paula.